Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos no dia de hoje, convidando a vereadora Adriana para proceder à leitura do texto bíblico. Eu vou ler Efésios 6, de 10 a 20, a armadura de Deus. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestido a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra, no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Amém. Declaro aberta a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pereiras, do terceiro ano dessa sessão legislativa, do terceiro ano de legislatura, convidando o vereador Paulo Henrique Xavier para proceder à leitura do preâmbulo do regimento interno. Seu Coimbra agora. Preâmbulo. A cada reunião desta casa, nós, homens que a compõem, revigora a democracia e renasce a esperança. Nós, vereadores, fomos escolhidos pelo nosso povo para representá-lo. Este mandato que foi nos outorgado não foi para ser exercido de outra forma, senão com dignamente e com honradez, comprometido com o princípio básico de que não podemos negar a vontade coletiva, o nosso zelo para a manutenção do decoro parlamentar, a nossa conduta pelo enaltecimento da atividade desta Câmara de Vereadores. O nosso respeito pelo próprio mandato e pela ética será o zelo, o enaltecimento e o respeito a cada cidadão que nos escolheu para estarmos aqui neste momento. A cada reunião desta casa, a cada reunião nossa, nós homens que a compõem, ativa-se a esperança de nossos governados. Abaixo de Deus, que é o maior governo, e abaixo de sua sagrada palavra. Estamos nós, governantes, esta é a nossa palavra e o nosso procedimento. É imensa a nossa responsabilidade pelo destino das nossas crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, responsabilidade pela erradicação da pobreza e pela redução das desigualdades sociais. Das nossas palavras, dos nossos atos e procedimentos, depende o pão da mesa, o agasalho que envolve, a educação que cresce e a saúde que dá vida. Do nosso ato incerto, impensado, nascerá o descrédito. Do nosso ato irrefletido, resultará o insucesso de um povo. Que Deus nos ajude e zele pelos nossos atos. Obrigado, vereador. Expediente do dia. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2019, refis. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2019, de 25 de setembro de 2019. Autoriza o Executivo Municipal a instituir o Programa de Recuperação Fiscal do município de Pereiras, refis, e das outras providências. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, Estado de São Paulo, usando das atribuições do seu cargo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Capítulo 1, das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a instituir o Programa de Recuperação Fiscal do município de Pereiras, refis, destinado a promover o parcelamento dos débitos tributários e não tributários,
devidos para a Fazenda Pública Municipal até 31 de dezembro de 2018, decorrentes de débito de pessoas físicas ou jurídicas, com sede ou não no município. Parágrafo único. O parcelamento dos créditos nos termos dessa lei poderá ser efetuado por opção do requerente em até 3 prestações mensais fixas e sucessivas. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, entende-se por créditos tributários e não tributários os valores inscritos ou não na dívida ativa, em fase de cobrança administrativa ou judicial, a respeito dos quais não haja qualquer pendência de defesa administrativa ou judicial, inclusive os que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integrante quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento. Artigo 3º. Para eludir ou refis débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais ou embargos à execução fiscal que tenham por objeto dos débitos que são quitados e renunciar a quaisquer alegação de direitos sobre os quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da linha C do inciso 3º do artigo 487 do Código de Processo Civil. Inciso 1º. Verificada a hipótese de desistência dos embargos à execução fiscal, o devedor concordará com a suspensão do processo de execução pelo prazo do parcelamento a que se obrigou, obedecendo-se estabelecido na legislação processual. Inciso 2º. A comprovação do pedido da desistência e da renúncia das ações judiciais deverá ser apresentada até 10 dias após a formalização do requerimento da adesão ao refis. Inciso 3º. A opção pelo programa implica ainda a comprovação de recolhimento de custas judiciais e encargos, porventura, devidos conforme dispuser a legislação vigente. Inciso 4º. Na hipótese de desistência de depósito judicial, este será convertido em pagamento definitivo em favor da Fazenda Municipal. Nos casos em que tenha ocorrido desistência da ação ou de recurso à renúncia a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a ação, concedendo-se o parcelamento sobre o saldo remanescente. Artigo 4º. O parcelamento dar-se-á por opção do requerente, que fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos. Inciso 1º. A realização do parcelamento fica condicionada à atualização do respectivo cadastro municipal na forma regulamentar. Inciso 2º. O pedido de adesão ao refis deverá ser realizado até dia 20 de dezembro de 2019. Inciso 3º. A dívida objeto de parcelamento será consolidada na data do requerimento de adesão ao refis e será dividida pelo número de prestação optadas pelo solicitante. Inciso 4º. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento no valor à vista ou da primeira parcela, conforme o montante de débito e o prazo solicitado. Inciso 5º. O pedido de parcelamento deverá ser formulado pelo próprio sujeito passivo ou representante legal, no caso de pessoa física, ou pelo sócio ou representante legal, no caso de pessoa jurídica. Inciso 6º. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos ao tributo devido por pessoa jurídica ou falência decretada ou por pessoa física com insolvência civil decretada. Inciso 7º. Existindo parcelamentos concedidos sobre outras modalidades, será admitida a transparência dos saldos remanescentes para a modalidade prevista nessa lei, mediante requerimento, observando o prazo previsto para adesão. Inciso 8º.
em se tratando de débito ajuizado, será ouvida, antes do deferimento da adesão ao refis, a unidade competente e a assessoria jurídica do município. Artigo 5º. O parcelamento de débitos cujo valor consolidado seja igual ou superior a R$50 mil depende da representação de garantia. Inciso 1º. A garantia será 1. Sempre real, caso não sejam incluídos no parcelamento débitos relativos ao imposto predial e territorial, urbano e IPTU. 2. Real ou fidejussória nos demais casos, podendo haver combinação entre as duas espécies de garantia, a fim de que seja atingido o valor do débito consolidado. Inciso 2º. Sempre que for oferecida a garantia real, o bem deverá estar localizado no município de Pereiras e os custos necessários à efetivação ocorrerão por conta do devedor. Inciso 3º. No parcelamento cujo valor consolidado do débito será inferior ao previsto no caput, independerá a apresentação de garantia ou arrolamento de bens, mantidas, todavia, aquelas decorrentes de débitos transferidos de outras modalidades de parcelamento e de arrolamento de bens, de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal ou qualquer outra ação judicial. Capítulo 3º. A consolidação dos débitos e do termo de compromisso. Artigo 6º. A consideração dos débitos deverá por base da data de formalização do pedido de parcelamento e resultará da soma. Primeiro, para pagamento à vista do principal e de 10% do montante acumulado, da multa e dos juros de mora. Primeiro, o contribuinte poderá optar pelo dia do mês para referência das demais parcelas, não podendo ser superior a 30 dias. Da data de pagamento da primeira parcela. Inciso 2º. A falta de pagamento de qualquer parcela no vencimento ensejará ao acréscimo de multa de 2%. Se o atraso for superior a 15 dias, 5%. Se o atraso exceder a 15 dias e não for superior a 30 dias, 10%. E se o atraso for superior a 30 dias, acrescida de juros de 12% ao ano, contados por mês ou fração, sobre a importância devida até seu pagamento, sem prejuízo do disposto no artigo 14, inciso 1 desta lei. Artigo 10º. Consolidado o débito e firmado o termo de compromisso nos termos dos artigos 6º e 7º desta lei e havendo alterações na classificação do porte da empresa, deverá o requerente solicitar a readequação do valor de parcela, comprovando através de documentos a alteração da composição da empresa. Capítulo 5º. Dos efeitos do parcelamento. Artigo 11. Os efeitos do parcelamento dos créditos tributários e a não tributários discutidos em processos judiciais ou ainda em fase de cobrança administrativa são: primeiro, extinção de crédito, no caso de pagamento à vista, débito consolidado, após a confirmação do pagamento da parcela única junto ao sistema tributário informatizado da Prefeitura de Pereiras. Segundo, suspensão de exigibilidade de créditos nos casos de parcelamento após assinatura do termo de adesão ao refis e confirmação do pagamento da primeira parcela junto ao sistema tributário informatizado da Prefeitura de Pereiras. Artigo 12. Para todos os créditos, nos casos de parcelamento, fica interrompida a prescrição nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso 4º do Código Tributário Nacional, CTN. 2. Ser requerido em duas prestações no principal é de 25% do montante acumulado da multa e dos juros de mora. 3. Ser requerido em três prestações do principal é de 40% do montante acumulado da multa e dos juros de mora. Parágrafo único. No caso de parcelamento de débito em cobrança judicial,
Requerente deverá pagar à vista e emolumento, custos judiciais e demais encargos legais, nesse incluídos nos honorários advocatícios. Artigo 7º. Consolidado o débito, o sujeito passivo assinará ao correspondente termo de compromisso de confissão de dívida. Capítulo 4º. Das prestações e de seu pagamento. Artigo 8º. O valor mínimo de cada prestação mensal dos parcelamentos previstos nessa lei será de R$ 50,00 em se tratando de pessoa física. 2. E se tratando de pessoa jurídica, A. R$ 150,00 para as microempresas. B. R$ 250,00 para as empresas de pequeno porte. C. R$ 350,00 para as demais pessoas jurídicas. Artigo 9º. O valor à vista ou a primeira parcela do parcelamento deverá ser paga no ato da formalização do pedido. Artigo 13º. A adesão ao programa não acarreta 1. Homologação pela administração municipal dos valores declarados pelo sujeito passivo. 2. Renúncia pela administração municipal ao direito de apurar a exatidão dos créditos. 3. Inovação prevista no artigo 360, inciso 1º do Código Civil. 4. Dispensa do cumprimento de obrigações acessórias, nem de outras obrigações legais ou contratuais. 5º. Qualquer direito de restituição ou a compensação de importâncias já pagas ou compensadas. 6º. O levantamento de constrições judiciais já efetivadas e 7º. Qualquer desconto nos valores referentes aos honorários advocatícios. Capítulo 6º do cancelamento do parcelamento. Artigo 14. O parcelamento será cancelado automaticamente na hipótese de 1. Inadimplência. 2. A constatação pela Prefeitura de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial ou sujeito passivo como forma de fraudar o cumprimento do parcelamento. 3. A decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica optante. 4. A declaração na inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, nos termos dos artigos 80 e 81 da Lei Federal nº 9430/96. 5º. Propositura de qualquer medida judicial e extrajudicial relativa aos débitos objeto de parcelamento. 6º. Infração de qualquer das normas estabelecidas nessa lei. Parágrafo único. O parcelamento poderá ser cancelado por despacho fundamentado do secretário de Planejamento, independente do disposto do caput deste artigo, nos casos de alteração ou cancelamento dos débitos objeto do parcelamento. Artigo 15º. O cancelamento do parcelamento requerido nos termos da presente lei será formalizado por meio de ato do secretário de Planejamento, independerá de qualquer notificação ao devedor optante e implicará 1. Na imediata execução judicial dos débitos que não foram extintos, com o pagamento das prestações efetuadas e o envio para protesto extrajudicial e, encontrando-se o débito em execução fiscal, em prosseguimento da ação judicial, independentemente de qualquer outra providência administrativa. 2. No leilão judicial ou na execução hipotecária do imóvel que garanta os débitos vinculados ao imóvel do requerente. 3. No restabelecimento em relação ao montante não pago dos acréscimos legais na forma de legislação aplicável à época dos vencimentos dos débitos originais. 4. Impedimento para o sujeito passivo beneficiar-se de qualquer outra modalidade de parcelamento até 31 de março de 2020. Capítulo 7º das disposições gerais. Artigo 16º. A opção pelo parcelamento implicará 1. A confissão irrevogável e retratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte
ou responsável, nos termos do artigo 389 do artigo 395 do Código de Processo Civil. 2. Na aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nessa lei. 3. O dever de pagar regularmente as parcelas do débito consolidado no refis, bem assim dos tributos e demais receitas municipais vencidas posteriormente a 31 de dezembro de 2018, inscritos ou não na dívida ativa do município. 4. Na consolidação de todos os débitos tributários e não tributários inscritos ou não na dívida ativa, devidos com a Fazenda Pública Municipal até de dezembro de 2018, inclusive aqueles dos quais não caiba mais cobrança judicial. Artigo 17º. O chefe do Executivo Municipal editará as normas regulamentares necessárias na execução do parcelamento. Artigo 18º. Os pagamentos efetuados no âmbito do refis serão amortizados proporcionalmente, tendo por base a relação existente, na data base da consolidação, entre o valor consolidado de cada tributo, incluído no programa, e no valor total parcelado. Artigo 19º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pereiras, 25 de setembro de 2019. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Justificativa. Encaminho para a apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que trata da instituição do Programa Permanente da Recuperação Fiscal do município. Tem por objetivo possibilitar que os contribuintes que possuam débitos tributários ou não tributários com o município possam aderir ao programa de modo a regularizarem as respectivas situações, por meio de incentivos fiscais, dentre os quais destacamos: 1. Pagamento dos débitos à vista com redução de 90% em multa de juros de mora acumulada. 2. Pagamento de débitos com 3 parcelas com redução de 60% em multa e juros de mora acumuladas. Tal medida visa ampliar os mecanismos de cobrança da dívida tributária, pelo que se pretende seja alcançada uma maior arrecadação dos débitos inscritos em dívida ativa. Assim, tem que a instituição de um programa de refis é de suma importância para que possamos buscar a recuperação de créditos fiscais devido à Fazenda Pública, tratando-se de meio de incentivo ao contribuinte para busque a regularização de sua situação fiscal, aderindo ao programa que traz benefícios. Certo de poder contar com a valiosíssima atenção dos nobres representantes do povo de Pereiras, encaminho o presente projeto de lei, esperando que o mesmo seja aprovado. Prefeitura Municipal de Pereiras, 25 de setembro de 2019. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Segue aqui anexo a estimativa de impacto orçamentário. Projeto de lei número 27 de 2019. Projeto de lei número 27 de 2019, de 1 de outubro de 2019. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente e das outras providências. Miguel Tomazella, Prefeito do município de Pereiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento o programa do município de Pereiras no crédito adicional especial, nos termos do inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64, no valor de R$100 mil, junto à programação orçamentária abaixo. Unidade orçamentária, logradouros públicos e obras. Função programática, recap, asfalto, conjunto de habitação de Pereiras. Categoria econômica, obras e instalações. Fonte de recursos, transferências e convênios estaduais. Valor R$100 mil. Artigo 2º. O presente crédito será coberto na sua totalidade com o recurso proveniente de
excesso de arrecadação, convênio na importância de R$100 mil, nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, objeto do repasse a ser efetuado através da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Artigo 3º, fica autorizado o Executivo ainda a proceder às alterações oriundas da presente lei, nos anexos do PPA e LDO, em vigência, ficando desde já entendidos como adequados. Artigo 4º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pereiras, 1º de outubro de 2019. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Ao senhor presidente e nobres vereadores. Encaminhamos para apreciação do nobres edis o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial constante no artigo 1º do mesmo, junto ao orçamento do programa do município e das outras providências, objetivando o recapeamento asfáltico de ruas do conjunto habitacional Pereiras C. Ressaltamos que a cobertura de crédito aberto pelo artigo 1º do presente projeto de lei correrão por conta do excesso de arrecadação a ser provocado pelo repasse financeiro a ser realizado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Certo de contarmos com o apoio e colaboração dos senhores vereadores no sentido da aprovação do respectivo projeto de lei, antecipadamente agradecemos e subscrevemos-nos anteciosamente. Prefeitura Municipal de Pereiras, 1º de outubro de 2019. Miguel Tomazella, Prefeito Municipal. Indicação número 24 de 2019. Indicação número 24 de 2019, de 24 de setembro de 2019. Considerando que este vereador é funcionário do almoxarifado e da Prefeitura de Pereiras e se depara todos os dias com veículos, máquinas e bens inservíveis da administração municipal, considerando que este vereador também vem acompanhando pela internet e outros meios de comunicação a iniciativa de várias prefeituras que realizam leilões de bens sucateados e inservíveis. Considerando que em outros municípios os leilões de sucatas são realizados através de lotes contendo os bens e rende aos cofres públicos uma arrecadação que poderia ser considerada perdida, pois a maioria dos mesmos não atende mais à necessidade do município. Considerando que, mesmo que a arrecadação do leilão não seja uma quantia grande, mas com certeza, a exemplo de outras cidades, ajuda na aquisição de outros equipamentos, visando atender melhor o nosso município de Pereiras. Considerando que o leilão ajuda a transformar a despesa ruim em receita boa, vamos liberar espaço na prefeitura com esses veículos em desuso e gerar receita para o município investir. Diante das disposições acima citadas, indico ao senhor prefeito municipal para que realize um leilão de bens obsoletos que ficam armazenados em pátios e almoxarifados. Indicação sala de sessões, plenário vereador Custódio Tomazella, Adair Tristão, presidente da Câmara. Indicação número 25 de 2019. Indicação número 25 de 2019, de 1º de outubro de 2019. O vereador que aí subscreve em uso de suas atribuições, em conformidade com o texto regimental, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, junto ao órgão competente, providencie instalações de placas indicativas com nomenclatura da rua Vereador Aquiles Merlim, no bairro Vila do Cruzeiro do município de Pereiras. Justificativa. Considerando que, com a instalação das placas com o nome da referida rua, facilitará o trabalho dos prestadores de serviços, tais como correio e comércio, em geral, além de ajudar a população que, assim, conseguirá receber suas correspondências e entregas com tranquilidade e no tempo hábil.
considerando que o recebimento de inúmeras reclamações relacionadas com o problema apontado, considerando que a sinalização dos logradouros públicos com placas é um dever da administração municipal, considerando que ser urgente a necessidade de encontrar meios para minimizar o grave problema trazido pela falta de sinalização. Indicação sala de sessões plenário vereador Custódio Tomazella, Adair Tristão, presidente da Câmara. Convite, entrega do certificado militar. Ofício número 11 de 2019. Pereiras, 24 de setembro de 2019. Do presidente JSM de Pereiras. Ao senhor. Convite, assunto entrega de certificado militar. Venho, através desse ofício, convidar Vossa Senhoria para participar da solenidade de entrega do certificado de dispensa de incorporação do serviço militar, CDI, que será realizada no dia 16 de outubro de 2019, a partir das 10 horas da manhã, no Centro Comunitário de Pereiras. Valdir Scudeler, ao presidente da Câmara e demais vereadores de Pereiras. O projeto de lei número 27, por se tratar de crédito adicional para recapeamento do CDHU, se todos concordarem, ele poderá ir em votação no dia de hoje, visto que o pessoal de lá vem reclamando, eu tenho feito caminhadas por lá, e desde que foi inaugurado o CDHU, estamos com aquele problema lá. Se todos concordarem, nós votamos esse projeto hoje. Beleza, então, projeto de lei número 27, nós vamos votar hoje. O projeto de lei complementar número 2 será encaminhado para prévio parecer da assessoria técnica legislativa. Refiz, porque já foi encontrado algumas coisas, então vamos pedir o parecer jurídico. Com o uso da palavra, o vereador Hélio Gomes. O 2. Isso. Do Refis. Refis da comissão. Isso. Boa noite a todos. Senhor presidente, nobres vereadores, povo presente, internautas que nos assistem. Projeto 2 vai para a comissão. É um projeto bom, mas nada mais justo ir para comissões. Queria também fazer um comentário do empréstimo que passou pela Câmara aqui. Acho que todos, a maioria dos vereadores votaram a favor aí, daquela iluminação moderna aí para a cidade, da ciclovia lá da Cruz até para o frigorífico, e mais 200 mil para o asfalto. Eu acho que vai ser um ótimo investimento, tanto que acho que passou, todos os vereadores, a maioria aí concordaram, e parabéns, é um empréstimo, mas é um investimento para a cidade. Eu tinha feito ia fazer um comentário agora, mas o vereador acho que fez uma indicação, não vou embarcar na dele, só vou reforçar também, que uma indicação, a gente tem que sempre, eu acho que acredito, ajudar o outro. E a respeito dessa sinalização que o vereador Adair fez a indicação, até vou fazer uma embarcar junto ali na Vila Silvia. Foi colocado na época uma sinalização com um postinho de madeira, e agora está cortando tudo os pés do postinho, estão caindo todas as placas. Então acredito que vai ter que fazer um arrastão nessa cidade em sinalização, porque eu não... Essa indicação foi você que fez, não foi, Adriano? Só para mim. Caiu. Ali tem uma, da Emília Venturelli, está enroscada Caiu tudo, cortou pé, uns pauzinhos ruins, tem que ser cano de ferro e furado embaixo, né? Não para a água e não apodrece.
É, não é um solzinho molinho, rapaz.